Olá, pessoas! Para quem não me conhece, eu sou a Belle e hoje nós estamos aqui para falar da segunda temporada de A Minha Vida com a Família Walter, ou My Life with Walter Boys, que é o verão que mudou minha vida da Netflix, né, galera? Inclusive, achei muito engraçado porque nos meus últimos vídeos várias pessoas falavam, você podia falar da família Walter, da primeira temporada também, e eu fiquei assim, galera... Eu fui literalmente a primeira pessoa do YouTube a falar sobre essa série, entendeu? Então, assim, era lógico que eu ia falar novamente, né, sobre ela. E caso vocês queiram saber se eu comentei de alguma série e tudo, vocês podem colocar na busca aí, Belly Ranges e o nome da série, né? Assim, aí você vai encontrar os vídeos sobre o assunto, caso você não encontre alguma playlist. E outra coisa... Por favor, se inscreva aqui no canal, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. E eu sou muito grata pra você que deixa o seu like, comenta, que manda um hype, um valor demais, o que for. Mas eu agradeço muito se você se inscrever aí. Então vamos lá falar dessa segunda temporada. Bom, eu tenho uma questão com essa série que eu até comentei em meu Twitter, que é o seguinte. Eles são uma família... com 10 filhos, mais a Jack, mais os pais e mais os coadjuvantes. Tá entendendo o problema? Numa temporada de 10 episódios de 45 minutos cada episódio. Esse é o problema dessa série. É muita gente. É muita gente. E, tipo, é um problema ter muitos personagens? Não acho que seja um problema. Só que a gente não tem um tempo hábil pra desenvolver tantas linhas narrativas assim. Tanto é que, se vocês repararem bem, tem, tipo, 2 irmãos que são os mais novos ali, que eles são figurantes, né? Eles nem aparecem, né? Que é a Paige e o outro menininho ali. E, assim, eles trazem narrativas que são interessantes pra personagens que não são interessantes. Então, isso também me incomoda um pouco. E outras narrativas completamente sem pé nem cabeça, assim. Então, né, vamos lá. A Jack voltou, né, de Nova York. O que também não entra muito na minha cabeça, porque, cara, a pessoa que é criada na cidade grande, assim, uma coisa Nova York e tal, e ela demonstra gostar muito de Nova York, amar muito Nova York, é muito difícil você querer morar no interior. Mas tudo bem, né? Ela acaba voltando ali, né? A Catherine convence ela, inclusive Catherine que mulher, né? Porque ela cria 10 crianças, 10 adolescentes, mas a Jack ainda faz as tarefas domésticas, ainda faz as tarefas de fora, ainda tem um hospital veterinário. A mulher é simplesmente assim, né? Ela tem um negócio de teleporte ali, que ela consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Inclusive, eu gosto bastante do fato da gente ter uma trama pros pais, né? Eu acho que é super importante ter esse balanço aí da história dos jovens e da história das pessoas adultas. Só que, por exemplo, a trama ali do irmão mais velho, com o negócio da obra da casa, com o pai, tipo... Cada vez que aparecia esse negócio eu ficava, ai, velho, que saco, sabe? Tipo, tinham outras tramas que poderiam ter sido abordadas ali, assim. Então, tipo, esse negócio da construção ali, né, no celeiro que pegou fogo e tal, da construção das coisas, e daí o pai se coloca contra, mas depois a favor, e daí depois tem toda a questão de que o irmão mais velho é meio que pau mandado do outro, e blá, blá, blá. Enfim, sabe? É uma temática que ocupou muito tempo dos episódios e que não nos acrescenta muita coisa, assim, sabe? Não é uma coisa super interessante. Uma coisa que eu acho que é importante eu ressaltar aqui é que são 2 livros, né, que inspiraram a série. E a série já foi renovada para uma 3ª temporada. Eu não li esses livros. Diferente de O Verão que Mudou Minha Vida, que eu li a trilogia, eu não li esses livros, então eu não sei dizer pra vocês o que adaptaram exatamente. Me falaram, né, eu tenho quase certeza que o primeiro livro é a primeira temporada, mas eu não sei se a segunda temporada ou o segundo livro é isso, até porque, até onde eu sei, nos livros ela fica com o Cole, e ali, né, a gente não teve exatamente esse desfecho na segunda temporada. Mas enfim, né, depois de eu reclamar desse plot aí do irmão mais velho, eu quero reclamar de outro plot. Que assim, o Dylan é um personagem que, assim, ele, dentro ali do contexto da história, ele tem uma relevância, né? Ele é um dos coadjuvantes que mais aparece, inclusive ele aparece muito mais que alguns dos irmãos ali. E ele tem um plot ali que ele é o novo quarterback, né? Porque o Cole teve o acidente e tudo, e aí o Dylan vai substituir ele. E aí a gente tem toda a questão, né? Que o Dylan tá afim da Kylie. Tipo, a gente tem muitos plots pro Dylan, sabe? Por que o Dylan é tão relevante na história, sabe? O Dylan tá afim da Kylie, ele leva ela pra sair e tudo, ele acha que se resolve com dinheiro, também tem essa questão que... Acho que até é interessante colocar isso ali dentro da série e tal, porque a Kylie é uma personagem muito diferente, né, do Dylan e tal. Aí, a gente tem o Dylan com a questão do time de futebol, né, que ele fica naquela coisa de... porque...
Assim, na verdade, o Dylan não é tão bom quanto o Cole, né? Aí o Cole dá uma treinada nele, ele meio que não quer admitir que o Cole tá treinando ele, enfim, né? Tem todas as questões ali, tem olheiro de faculdade, blá, blá, blá. A gente tem uma trama tão relevante pro Dylan, o Cole tem uma trama menos relevante que o Dylan, cara. Por quê? Por quê? Tipo, qual que é a explicação lógica pra isso? Não tem. E aí o Dylan, ele usa maconha e ele não quer ser pego no antidoping lá, né? Que eles têm que fazer o exame. E aí ele simplesmente quer que o outro faça o teste por ele, né? O Cole. E daí quando o Cole não faz, ele fica bravo. Ele bota no rabo do Cole o que ele fez de errado, entendeu? O que ele fez de errado, ele culpa o outro. Esse personagem me estressa muito, cara. Ele é mal educado, ele é sem noção, ele, sabe? Tipo, meu Deus do céu, por que ele tem tanta relevância dentro da história? Não tem sentido na minha cabeça, assim, por que isso tá acontecendo? Por que ele tem tanto roteiro? Por que ele tem tanta fala? Por quê? Aí, beleza, você fala assim, não, mas é que ele é meio que um antagonista. Ok, daí a gente tem as meninas que são antagonistas também, né? Que é a Ruby, que ela é meio que a mentora ali do Cole e tal, pra uma matéria, ela ajuda ele com biologia, se não me engano. Mas ela é super afim dele, ela fica flertando com ele e tal. E também aquela outra menina que concorre com a Jack no negócio estudantil ali, né? A Ruby, ela aparece até um pedaço, e depois ela meio que some quando ela fica brava com o Cole, quando o Cole tá bêbado e fica ali, tipo, ele chama ela de New York, né, que no caso é o apelido dele para a Jack, né. Então a Ruby, tipo, some, a Ruby some, tá, ela some da série. E aí a gente tem a menina lá da concorrência do negócio, ela existe para concorrer ali, né, para ter o discurso e tal, depois que ela ganha, a menina também some do negócio. Então a série tem esse problema, entendeu? Ela já tem personagem demais e daí ela fica colocando mais personagens e aí ela não desenvolve os negócios. Aí, por exemplo, a gente tem uma trama super legal ali, do gêmeo do Cole, né, que é o Danny. Ele começa a sair com a Erin, o que é meio esquisito, né, porque ela sai com um gêmeo, depois com outro, por mais que eles não sejam idênticos. Mas ok, né, a nossa protagonista também fica em dúvida entre dois irmãos, então eu não vou julgar a Erin. A Erin é uma personagem legal, eu gosto dela. E aí, eles têm um desenvolvimento legal, bonitinho ali e tal, que eles começam a sair. Aí, um belo dia, eles vão no cinema. Ele percebe que ela tem uma perspectiva de vida muito diferente da dele. E eu vou falar pra vocês que eu entendo muito bem os dois lados, tá? Eu entendo muito bem os dois lados, porque eu entendo ele ficar chocado com ela ter uma perspectiva tão simples pra própria vida, entendeu? Sendo que ela pode ir atrás de algo maior. Daí ela fala, porque eu não quero me endividar, mas ele sabe que tem como você conseguir as coisas de outra maneira, né? Que não é tudo tão preto no branco como ela coloca. Só que ao mesmo tempo eu também entendo o lado dela, que ela faz um planejamento pra ela e que ela quer fazer isso e ela não quer que o cara dite o que ela tem que ou não tem que fazer. Então eu entendo os dois lados dos personagens, aí eu vou ter que passar pano pros dois. Só que assim, essa trama deles é legal, entendeu? A gente quer ver esse rolezinho ali deles, tá? É uma série adolescente, sabe? E daí eles aparecem muito pouco, cara. O Dylan tem muito mais cena do que o Danny, que é um irmão, que é um membro da família Walter, sabe? E aí, outra coisa. O que foi a trama do Nathan, quer dizer, do Nathan, a trama do Nathan nessa temporada? Tipo, não tem cabimento, cara. Tipo, ele tava super feliz com o Skyler, que é um personagem super legal. Eu amo o Skyler, amo o Skyler. Aí, ele tava super bem com o Skyler. Aí ele conhece o menino lá, né? O Zack. Aí o Zack, inclusive, eu sabia que eu conhecia ele. Eu falei, mano, de onde que eu conheço esse garoto? Aí eu lembrei que ele faz Lock and Key, né? Mas, enfim. Aí ele simplesmente chona no menino que tem os mesmos interesses que ele. E daí ele trai o namorado. Por quê? Por quê? Por quê? Aí ele trai o namorado. Aí ele começa, tipo, ele engata um outro rolê com o menino ali. Tipo, na cara do namorado. Que porra! E aí... simplesmente, e daí o namorado fala, cara, toma cuidado, né, porque ele não é bem o que você pensa e tal, e daí, né, já fica aquele mistério. Aí o Nathan descobre quem que o garoto realmente é, que o garoto, na verdade, é um ex do Skyler, e ele tá meio que fazendo isso pra atingir o Skyler. E aí, ele chega pro Skyler, o Zack, né, chega pro Skyler e fala assim, agora a gente pode ficar junto, não sei. Esse cara fica tipo, Mona. Cara, que porra é esse plot, velho? Que plot horrível! Que plot. Mano, que coisa horrível! Que plot... tipo, isso nem faz sentido, não condiz com o Nathan, sabe? Que é um personagem super sensível. Cara, esse plot do Nathan pra mim foi o pior plot da temporada de longe, assim, foi... Cara, não tem cabimento. Esse plot do Nathan não tem cabimento, cara. Eu cheguei a ficar estressada. Sério, eu fiquei estressada vendo isso daí. E aí, como se não bastasse tudo isso, né? A gente tem 300 cenas do Alex montando lá no rodeio. Sou meio contra esse tipo de rodeio, tanto com cavalo quanto com boi. Isso é uma coisa pessoal minha, tá?
Mas, enfim. A gente vê 300 cenas do Alex em rodeio, mas eu não vou reclamar disso porque o Alex é um dos protagonistas. Então, sim, ele acho super válido ele ter ali as cenas da trama dele, do negócio de montaria e tal. Não estou reclamando. Ele desenvolve um negócio com a Blake, eles têm uma química, e dele vira e fala, não gosto de você, tipo, eu sou apaixonada pela Jack. Beleza. Isso a gente esperava, né, que fosse acontecer, apesar de que eu acho que eles super combinam. Só que aí, em paralelo a isso, né, a Jack vai vivendo as tramas dela. A protagonista não tem tanta trama assim. Inclusive, olha, quando na minha vida que eu ia colocar num bazar beneficente da escola roupas criadas pela minha falecida mãe designer, mas vocês estão loucos se eu ia fazer isso. Não tem a menor possibilidade disso acontecer, entendeu? Não tem um movimento altruísta para um baile da escola que me faria fazer isso, entendeu? Ali eu pensei, pronto, a Jack enlouqueceu. Ela enlouqueceu, não tem o menor cabimento disso tá acontecendo. Enfim, aí, né, o Cole, ele passou a temporada inteira dando o espaço da Jack que ela pediu, porque ele acreditava que eles tinham um negócio ali, né? Porque eles têm essa química, né? Eles têm algo entre eles. E aí, inclusive, boatos que os atores namoram na vida real, né? Mas enfim. Aí, eles têm esse negócio ali. O Cole passou a temporada inteira dando o espaço da Jack que ela queria. E aí, um belo dia, a Jack fica com o Alex de novo. E o Cole fica, eu sou um otário, né? Porque eu tava aqui esperando e a Mona começa a pegar meu irmão de novo? Como assim? E aí, as tramas da Jack nessa temporada foram basicamente a questão da escola ali, né? Do baile e tudo. Da direção, né? Que ela começa a fazer aulas pra tirar a carteira de motorista. E basicamente ela meio que evitando os dois irmãos, né? Ela fica meio evitativa aí dos dois e tal. Então, cara, não tem um desenvolvimento ali, né, de um romance e tal. A gente não vê grandes conversas, nem dela com o Cole, nem dela com o Alex, tipo, não tem... Porque, por exemplo, vou ter que comparar com a outra série que é da mesma vibe, né? O Verão que Mudou Minha Vida, a gente vê constantemente a Belle e o Conrad, tipo, principalmente depois, né, que ele se abriu pra ela e tudo, eles se confrontando, né? Ela com o Jeremiah também. E, tipo, tô falando que tem que ser assim? Não, mas, cara, não tem um mínimo de uma conversa ali, de um desenvolvimento ali desse romance e tudo, né? E aí, o Cole, coitado, né? Ele não tem direito às notas que ele precisa, porque ele meio que lascou com a própria vida. E mesmo assim, ele tenta ser otimista, né? Ele tenta trazer coisas felizes para as pessoas ao redor dele. O que eu acho muito nobre da parte do Cole, né? Mas, enfim. Aí nós temos toda essa questão ali de que ela volta a ficar com o Alex. E uma coisa que eu acho importante salientar aqui é que o Alex e a Kylie, eles tinham muita química na primeira temporada. Eu shippava muito o Alex e a Kylie, eu achava eles perfeitos um pro outro, assim. E é interessante a gente ver que naquele momento ali onde eles acendem as luzes de Natal, o Alex, ele fica olhando pra Kylie, beijando o Dylan. E aí, eu fiquei, cara, por que ele fica olhando pra ela daquele jeito? Tudo bem que pode ser interpretado como, nossa, olha ali, ela não tá mais convivendo de forma amistosa com ele porque ela tá ocupada com outras pessoas. Mas, cara, me deu a impressão de que ele tava meio tipo, nossa, ela tá com ele, tipo, meio com ciúme, assim, sabe? Então, assim, cara, ele quer ficar com a Jack, ele quer ficar com ela, ele, sabe, tipo, ele também não sabe bem o que ele quer, né? Na primeira temporada, tinha dado a entender que ele tinha percebido que o Cole tava de olho na Jack, e daí ele agiu, né? Tipo, porque ele tinha a Jack mais como amiga no começo e tal. E aí, nessa temporada, a gente viu o Alex, assim, sendo meio grosso, daí depois ele virou pra Jack e falou, eu te amo, não sei o que e tal, daí a Jack ficou meio assim também. Só lá no final, né, da temporada, depois que o Cole descobriu que o Alex e a Jack, eles estavam ficando novamente, o Cole falou que ele ama ela, e ela falou assim, mas eu também te amo, e não sei o que, porque eu não, com você eu não tenho controle sobre as coisas, porque o tempo para e não sei o que, blá blá blá. Tipo, não era pra ser sobre isso, né? Tipo. E aí, a temporada termina no momento em que o Alex, ele vê, né, isso, ele presenciou eles falando um pro outro que eles se amam, ou seja, né, muito provavelmente o Alex vai, né, ficar pra trás, assim, e teoricamente deixar os dois ficarem juntos, não sabemos, mas eles foram interrompidos nesse momento por uma ambulância ali, né, porque algo aconteceu com o pai deles, a gente não sabe ao certo o que, não sabemos se ele vai morrer, se teve um infarto, se foi morto ou algo do tipo aconteceu, mas algo aconteceu com o pai deles e nós só vamos saber na terceira temporada o que aconteceu com o pai deles. Outro comentário que eu preciso fazer aqui é que eu fiquei transtornada que a menina não sabe quem é James Dean, né, tipo...
Assim, esse é o tipo de questionamento que eu espero de pessoas usuárias do Twitter. Não de uma menina que é super estudiosa e esclarecida e que conhece de cultura e conhece de arte e blá, 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 blá. Como que a Mona não sabe quem é James Dean, cara? Pelo amor de Deus, desculpa, assim, é só uma pequena observação, não vai interferir em nada na sua vida isso. Só que eu fiquei transtornada quando o Cole aparece de James Dean, inclusive ele está belíssimo, né, no Halloween, e a guria não sabe quem que é o James Dean. Mona, me ajuda a te ajudar, né? Mas enfim. Basicamente, gente, a gente patinou no mesmo lugar, sabe? A gente patinou no mesmo lugar porque, assim, nada aconteceu na temporada. Assim, coisas aconteceram, no caso, né? Mas não entre o nosso triângulo ali, porque a gente tá, mais uma vez, no mesmo lugar, onde ela ama o Cole ama ela tava com o Alex, e aí o Alex viu, né? Tipo, quer dizer, o Alex demorou pra descobrir que o Cole e ela ficaram, né? Mas enfim, aí ela tava antes com o Alex, e aí agora ela se declarou ali pro Cole. Basicamente, é quase o mesmo desfecho da primeira temporada. Então, assim, rodou, voltou pro mesmo lugar. A gente não teve, assim, um grande desenvolvimento dos casais em si. Tipo, o que, né, eu acho super legal, como eu falei, ter vários personagens, ter várias tramas, só que, cara, eu acho que eles estão desperdiçando energia, né, de falas, tempo de tela e coisa assim, em personagens que não são os que vão acrescentar pra história andar, sabe? Então, pra mim, a primeira temporada foi melhor que essa segunda, assim. O Dylan eu acho um personagem muito chato, o Nathan, o plot dele é ridículo nessa temporada. O Danny, que teve um plot super legal, teve pouco tempo de tela, ali a gente não viu muito dele. Aí eles colocam o personagem participa um pouco ali, alguns segundos por episódio, daí o personagem some. E é meio que isso, sabe? Tipo, eu não sei, essa série me falta uma alma, assim, eu não sei explicar, é muito louco, porque a primeira temporada eu gostei muito, sabe? Eu gostei bastante da primeira temporada, eu lembro que eu fiquei muito engajado, que eu assisti tudo de uma vez. E eu não sei, me falta alguma coisa nessa série, tipo um tempero, assim, eu não sei explicar. Eu não acho que sejam os atores, eu acho que o trio protagonista principalmente é muito bom, assim, eu acho eles bons atores mesmo, assim, e eles são bonitos também, os três são muito bonitos. Então eu não acho que a questão é, tipo, de atuação, assim, eu acho que todo mundo tá bem, assim, na série. Eu acho que eles distribuem mal o grau de importância dos personagens pra história, assim, sabe? Tipo, gente que não vai fazer a história andar aparece muito, gente que pode fazer a história andar aparece pouco. E, por exemplo, o próprio Nathan, cara, teve um pedaço da temporada que ele meio que deu uma sumida, entendeu? Tipo, cara, eles dão muita relevância pra alguns personagens que não são, assim, do coisa, sabe? E talvez a série devesse ter mais episódios, entendeu? Por temporada, pra conseguir desenvolver todo mundo que eles querem desenvolver, assim. Só que, ao mesmo tempo, o que era pra ser a trama principal, a gente não viu muito ali, assim, sabe? Então... E a gente não vê também esse conflito tão direto entre os dois irmãos, né? Tipo, esses irmãos, eles têm mais carinho um pelo outro, acredito. Eles não, né, a gente não vê tanto essa briga direta, assim, né? Tipo, sei lá, um querer socar o outro ou disputar por ela, coisas do tipo, assim, sabe? Mas enfim, eu acho que a série ela tem potencial de ter uma terceira temporada bem interessante, mas eles têm que saber administrar melhor aí essa galera e tal, e desenvolver de fato ali, né, essas relações, porque aí a Jack voltou a ficar com o Alex, e aí, tipo, ela ia lá, eles ficavam no meio do mato e queriam esconder do Cole, né, no caso, ela queria esconder por causa do Cole, e só que aí era isso, sabe, tipo, eles não tinham uma conversa, eles não tinham um desenvolvimento, eles não tinham um planejamento, O que mais teve um planejamento ali dentre eles, coisa da família, foi mais o Cole mesmo, né, com relação às notas dele e tudo, que ela queria ajudar ele. Só que, assim, a gente viu mais planos de casal, assim, da Erin com o Danny do que das outras pessoas, né, que teoricamente o trio protagonista, né. Enfim. Aí eu, sei lá, gente, eu achei meio xoxa essa temporada, assim. E, poxa, também nem um momentinho ali dela com o Cole, gente. Nem num sonho, assim, nada. Simplesmente o Cole nada. Assim, eles tiveram uma dancinha ali, né, no baile de inverno que eles fizeram, que o Cole destruiu o baile de inverno, tem esse detalhe também. Mas não... A gente podia ter tido alguma ceninha mais de romance, né, dos dois ali. Sente falta. Porque, assim, eu não acho que ela tem química com o Alex. Ele é muito fofo, tipo, o ator que faz, ele é muito bonitinho também, e o Alex é fofinho, mas eu não acho que ele tem química com a Jack. O Cole tem mais química com ela. Já com a Kylie, eu acho que o Alex tem bastante química. Eu acho que o Alex tem bastante química com a Kylie, e eu queria ver eles juntos, eu acho que eles tinham muito potencial na primeira temporada, e eles quase nem interagiram na segunda, deram muita tela pra aquele Dylan, e enfim...
Inclusive, eu acho que deram tanta tela pra aquele Zack que quase tiraram a tela do Nathan também. Sei lá. Tiveram irmãos que nem apareceram direito, né? Eles são em 10, gente. Os primos lá, né, que ela cria como se fosse filho, um deles aparece que ele tá no time de futebol, mas tipo, ele aparece assim, tem meia dúzia de fala na temporada inteira. Podia investir neles, né? Pra ter mais falas ali, né? Pra ter mais coisas acontecendo. Sei lá. Eu acho que os personagens são mal aproveitados, eles ficam colocando outros personagens e dão 5 segundos por temporada, por episódio, enfim, pra cada um e não consegue desenvolver muito bem. E, enfim, daí até a trama da protagonista acaba ficando meio de lado em vários momentos. Mas, enfim, né? É isso. Como eu falei, eu gosto da série, eu acho ela legal, só que não dá pra abraçar o mundo. Né? Então eu espero que a terceira temporada seja melhor do que foi essa segunda, porque a primeira foi bem melhor que a segunda. Mas, enfim, me conta o que vocês acharam aí nos comentários. E um beijo pra vocês e até a próxima.